Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje vamos ver a segunda parte da correção da prova da banca MS Concursos para o cargo de inspetor escolar da Prefeitura de Uberlândia, Minas Gerais. Então, na primeira parte desse vídeo, nós vemos a correção das questões de 1 a 5. Se você perdeu esse vídeo, depois você vai lá e assiste essa primeira parte. Eu vou deixar o link aqui no card e também na tela final. Então, começando com a questão de número 6, diz assim: em se tratando de pontuação, marque a alternativa incorreta quanto ao uso ou não da vírgula. Alternativa A: há sol, há muito sol, há um dilúvio de sol. B: o comprador gostou da casa, mas julgou impróprias as outras instalações, pois ofereciam pouca segurança. C: quando chegamos à casa, o café estava pronto. D: resolvido o impasse, recomeçaram os trabalhos. Dá uma pausa, pensa um pouco, que já estou de volta para responder essa questão. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você acertou. Faltou uma vírgula aí nessa alternativa, olha. O comprador gostou da casa, aí no final de casa deveria ter uma vírgula. Veja que é um período composto por três orações coordenadas. O mas aí introduz uma oração coordenada sindética adversativa, que dá a ideia de adversidade, né? A conjunção mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, são conjunções que dão essa ideia de adversidade. E sempre, né, no início delas, tem que ter uma vírgula. Então, faltou aí uma vírgula. Depois, tem lá, olha, pois ofereciam pouca segurança. Aí também uma oração coordenada, sindética e explicativa. Aí ele colocou a vírgula e está certo. Mas faltou a vírgula na oração adversativa também. Já as outras alternativas, todas estavam corretas a vírgula, porque também estavam separando orações. Correto? Também eram períodos compostos por coordenação. Vamos agora para a questão de número 7 dessa prova. Mas antes disso, dê uma olhada aí no quadrinho, que é a base para a questão 7. Beleza, questão 7 dizia assim: no quadro temos, alternativa A, um período simples, uma oração absoluta. B, duas orações coordenadas sindéticas. C, duas orações subordinadas adverbiais. E D, duas orações coordenadas assindéticas. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você errou. Errou! O gabarito da banca, alternativa D, duas orações coordenadas assindéticas. Veja aí que a questão era sobre sintaxe, né? Sobre período composto, período simples, período composto. O que é a oração coordenada? Oração coordenada é aquela oração independente, né? O período composto por duas orações em que as duas são independentes uma da outra. Elas são relacionadas, elas têm uma relação de sentido uma com a outra, mas eu posso separar as duas e quando eu separo eu entendo a informação de cada uma delas. Já nas orações subordinadas, são orações dependentes, em que eu tenho uma oração principal e uma outra oração que complementa aí o sentido da oração principal. E quando eu separo uma da outra, pelo menos uma eu não vou conseguir entender o significado dela sozinha. Nas orações coordenadas, eu posso ou não utilizar conjunções. Quando eu utilizo conjunção, essa oração é chamada de sindética. Quando eu não utilizo conjunções para separar as duas, né, eu uso apenas a vírgula ou outra pontuação,
eu chamo essa oração de assindética, ou seja, sem síndeto. A palavra síndeto significa conjunção. Então veja aí que no quadrinho, olha, tem duas frases. Acabou a era da comida barata, sobrou só barata. A alternativa A diz lá que, um período simples, uma oração absoluta. Mas o que é oração absoluta? É a mesma coisa que período simples. Vamos dizer aí que essa alternativa foi meio que uma pegadinha. Período simples e oração absoluta é a mesma coisa. Só que veja aqui no quadrinho, tem dois, então, períodos simples, né? Por isso que a alternativa está errada. São dois períodos simples, duas orações absolutas. Mas eu acredito que pode ter levado alguns candidatos ao erro aí, principalmente aqueles que conheciam o significado de oração absoluta. Já a alternativa D, né, olha, duas orações coordenadas assindéticas é o mais correto, porque é um período composto. As orações aí, elas estão relacionadas. Só que eu não utilizei conjunção, por isso são assindéticas. Então, gabarito, alternativa D. Vamos agora para a questão de número 8 dessa prova, que dizia assim: em se tratando de orações subordinadas, assinale verdadeiro ou falso e marque a alternativa correta. Como não encontrou a peça correta, não pôde consertar o fogão. Oração subordinada adverbial causal. Segundo, ele agia como se fosse o dono da verdade. Oração subordinada adverbial comparativa. Terceiro, embora tivesse excelente formação, não conseguiu a vaga. Oração subordinada adverbial concessiva. Quarto, falava tão alto que ficava rouco constantemente. Oração subordinada adverbial consecutiva. E por último, caso você termine os exercícios, antecipe a lição de casa. Oração subordinada adverbial condicional. Alternativas A, B, C e D. Dá uma pausa, pensa um pouco que já estou de volta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Como eu já tinha dito, né, na questão anterior, oração subordinada é aquela em que uma depende da outra. Existem 3 tipos de oração subordinada, de acordo com a função da oração. Existe a oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial e a oração subordinada adjetiva. Nessa questão, foi perguntado sobre oração subordinada adverbial, perguntando aí o sentido dela, né? Então, olha, alternativa A. Como não encontrou a peça, não pôde consertar o fogão. Então, veja que aí eu estou explicando o motivo, né, de não poder consertar o fogão. Olha, como não encontrou a peça, ou uma vez que não encontrou a peça, não pôde consertar o fogão. Cuidado que a conjunção como, em alguns casos, também pode dar ideia de explicação. Veja nesse outro exemplo. Como a chuva está chegando, vá logo para casa. Veja, olha, por que eu tenho que ir logo para casa? Porque a chuva está chegando. O como está aí no lugar de porquê. Então, olha, a causa, ela não deixa de ser uma explicação. No entanto, embora toda causa seja uma explicação, nem toda explicação é uma causa. As duas são diferentes. Então, se você pensasse aí que talvez fosse uma explicação, você poderia colocar como falsa essa alternativa. Para você conseguir diferenciar, né, as duas, sempre que o como tiver o sentido de uma vez que, dá a ideia de causa, não de explicação. Na segunda afirmação, dizia, ele agia como se fosse o dono da verdade. E aí o como dá a ideia de comparação. Ele agia parecido como dono da verdade, igual ao dono da verdade. Então está comparando aí. Já a terceira afirmação diz, embora tivesse excelente formação, não conseguiu a vaga. Embora é uma conjunção concessiva. Tem a ideia parecida com a ideia de adversidade, mas a construção da frase é diferente. Se eu dissesse assim, olha,
teve uma excelente formação, mas não conseguiu a vaga, aí seria adversidade, né? Seria uma oração coordenada adversativa. Já, como eu usei o embora, se torna uma oração subordinada concessiva. Quarta afirmativa dizia assim, olha, falava tão alto que ficava rouco constantemente. Está dando a ideia de consequência. Ficou rouco por quê? Porque falava tão alto. Só que como eu usei primeiro a consequência para depois usar a causa, então se torna uma oração subordinada consecutiva. E por último, caso você termine os exercícios, antecipe a lição de casa. Oração subordinada condicional. É o caso, né? A conjunção caso ou se, que dá essa ideia aí de condição. Certo? Então, olha, estude bem essas orações subordinadas adverbiais, porque elas caem bastante em concursos. E procure entender o sentido de cada uma delas. São várias, né? São várias orações subordinadas adverbiais que existem. São 9, né? 9 sentidos para as orações adverbiais. Procure estudar e entender cada um desses sentidos. Beleza? Então, gabarito alternativa A. Vamos agora para a questão 9. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente posta. Questão 9. Sobre figuras de linguagem, enumere a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa correta. A. Personificação ou prosopopeia. B. Hipérbole. C. Neologismo. D. Gradação e onomatopeia. Coluna 2. 1. Minha mala está pesando 1 tonelada. 2. O filme é ruim, é péssimo, é terrível. 3. Ouvia-se um zum-zum na sala. 4. Minha mãe turista é pontual. E 5. A torre da igreja me falava de velhos tempos. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto para responder. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você acertou. Vamos aí na coluna 1. Minha mala está pesando 1 tonelada. Isso é uma hipérbole, é um exagero. Né? Não tem mala que pese 1 tonelada, então eu exagerei. Essa figura de linguagem é chamada de hipérbole. 2. O filme é ruim, é péssimo, é terrível. Aí se trata de uma gradação. Eu vou usando palavras que vão intensificando, né? Aumentando ou diminuindo a ideia. Aí, no caso, está aumentando. 3. Ouvia-se um zum-zum na sala. Zum-zum aí está emulando, imitando um som, né, de um bicho, alguma coisa assim. Então, é uma onomatopeia. É um barulho. É aquela palavra que eu uso para simbolizar um barulho. 4. Minha mãe turista é pontual. Não existe a palavra mãe turista, então eu estou criando uma nova palavra. Essa figura de linguagem é o neologismo, é a criação de palavras que não existem. E 5, a torre da igreja me falava de velhos tempos. Isso se chama personificação ou prosopopeia. Quando eu dou uma atividade ou uma característica humana para um objeto ou então para um animal. Então, por exemplo, os sapatos dançavam pelo salão. Sapatos não dançam. Torre de igreja não fala. Quando eu dou uma característica humana para um objeto ou para um animal, essa figura de linguagem é chamada de prosopopeia ou personificação. Beleza? Então, gabarito alternativa B. Vamos agora para a 10ª e última questão dessa prova, que dizia: Dirceu, um pastor maduro e com algumas posses, apaixona-se perdidamente por uma jovem e rica pastora, Marília, mas são impedidos de viver esse amor com plenitude, na perfeita Arcádia, porque ele, por razões políticas, é exilado em um país longínquo, onde permanece triste e só. Essa história, parte real, parte fictícia, constitui um dos desencontros amorosos mais conhecidos da literatura brasileira e está ligada à vida real do poeta inconfidente. Alternativa A, Cláudio Manuel da Costa. B, Silva Alvarenga.
C. Alvarenga Peixoto e D. Thomas Antônio Gonzaga. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa D de dado, parabéns, você acertou. Essa questão aí era uma questão sobre literatura. Nem era bem uma questão sobre literatura, né? Mas era sobre o conhecimento de alguns escritores. O gabarito era a alternativa D, Tomás Antônio Gonzaga. Se você pesquisar a obra dele, ele era um autor do arcadismo, neoclassicismo. Viveu entre as épocas lá do século XVIII, né? 1744, 1810. E a história da vida dele é bem parecida com essa história desse livro, citado aí na questão. É um livro de poesias chamado Marília de Dirceu, escrito pelo autor Tomás Antônio Gonzaga. Ele foi um autor brasileiro, mas ele tinha nascido em Portugal, veio para o Brasil e depois de um tempo ele foi acusado de conspiração e foi condenado ao exílio em Moçambique. Por ter ficado longe da sua amada, isso levou ele a escrever esse livro de poesias. Então, a história aí na alternativa, que é parte real, parte fictícia, é a história de Tomás Antônio Gonzaga. Assim, gabarito, alternativa D. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.